Capítulo 73, 4, o dia em que as cerejeiras caem. No entanto, havia uma coisa. Se havia uma coisa que eu não previa, era o fato de Barbatos não vir aqui sozinho. Barbatos chegara enquanto arrastava alguém pelo cabelo. Meu coração ficou instantaneamente frio. Eu me pergunto se ela sentiu a temperatura do meu olhar. Barbatos riu. Ah! Dela. Eu estava a caminho daqui quando de repente tive uma ideia. Quando você e esta garota estavam namorando há muito tempo atrás, eu te dei um pouco de aconselhamento de relacionamento, certo? No entanto, senti que vocês dois não estavam passando tempo suficiente juntos recentemente. Lápis Lazuli. Meu amor. Meu amante, cujo cabelo rosa era lindo e olhos azuis eram bonitos, estava debilmente esparramado lá fora, nu e sujo pelo chicote e marcas de queimaduras por todo o corpo. Barbatos bateu na cabeça de Lápis. É por isso que aproveitei esta oportunidade para me familiarizar um pouco mais. Uau! Bastardo, olhe para aquele rosto. Parece que você pode acidentalmente acabar me matando, sabe? Certo, você já brincou comigo no campo de batalha, então por que você não seria capaz de fazer algo como tirar minha vida? Barbatos, você é verdadeiramente... O quê? Ela grina amplamente. É a primeira vez que você vê uma cadela. Eu fecho minha boca. A oposição tinha um refém. O refém era uma ferramenta que poderia ser tratada da maneira que a oposição considerasse adequada. Portanto, era um método para exibir seu poder antes de mim. Em outras palavras, como foi uma bomba que poderia explodir a qualquer momento, ela deve ser tratada rapidamente e eu não devo irritar o indivíduo que estava tentando mostrar sua força. Desde que eu continuei a não mostrar qualquer resposta, Barbatos fez um longo som de com o nariz. Boa. Eu gosto que você seja bem comportada. Parece que você percebeu o seu lugar. Bem, desde que você e eu estamos em um relacionamento onde vimos tudo o que pode ser visto, eu não vou fazer isso por muito tempo. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Sim. Peça desculpas por mudar o orador como quiser, peça desculpas por solicitar um julgamento militar como quiser e, acima de tudo, peça desculpas por tratar as vidas de meus soldados como brinquedos, como se o campo de batalha fosse um playground, Dantalian. Barbatos pronunciou um A e acrescentou outra coisa. Oh, certo. Não vou permitir que você dê uma desculpa. Algo como essa não era a minha intenção, ou algum lixo assim. Sempre que ouço lixo, sinto como se a oposição fosse lixo também, mas por outro lado, também tenho a sensação de que eles estão me tratando como lixo. Poderia ser meus sentimentos que estão confusos, mas bem, não está certo. Algo não fica bem comigo quando isso acontece. Se uma pessoa é uma pessoa, então ela deve mostrar respeito mútuo. Ambos os lados não devem se tornar filhos da puta, certo? Barbatos lançou Lápis para frente. Ela desmaiou? Lápis não soltou nenhum único gemido e simplesmente caiu no chão. A maneira de se desculpar é simples. Primeiro, pegue a cabeça daquela garota humana ali com suas próprias mãos. Em seguida, corte a garganta deste pária aqui com suas próprias mãos. Finalmente, vou ter que pegar um dos seus braços. Como é isso? Simples, certo? Desculpas precisam ter significado, sinceridade e cordialidade, afinal. Embora alguém insolente como você possa não entender isso tão bem, desculpas eram originalmente algo assim. É difícil, né? Já que é tão difícil, é por isso que você não deve cometer um erro em primeiro lugar. 4.000 pessoas morreram. Barbatos pisou na cabeça de Lápis com o pé direito. Barbatos foi quem ostentou uma grande força entre os lordes do demônio. Se neste mesmo instante, ela for colocar um pouco mais de força em seu pé, então a cabeça de Lápis provavelmente será esmagada. São 4.000 pessoas, sabe? Apenas 4.000 dos meus soldados foram mortos por causa da sua tão chamada diversão e jogos. Isso não parece estranho aos seus olhos. Barbatos, todo mundo morre em guerra. Sim, mas eles não morrem como uma piada. Essa é a parte importante.
O fato de que um significado é necessário na morte. Só com esse pensamento, pessoas como nós são capazes de ir para a guerra. Barbatos tirou um punhal de suas roupas. Ela então pegou e levantou a cabeça de Lápis novamente e colocou a lâmina contra a bochecha de Lápis. Foi nesse momento que Lápis lentamente abriu os olhos. Nossos olhos se encontraram. Embora não tenhamos proferido sequer uma única palavra. Tanto Lápis quanto eu terminamos nossa conversa em um instante. Independentemente de saber se ela sabia ou não, Barbatos continuou sua atitude humorística. Embora só muito ligeiramente, a borda da lâmina perfurou a pele de Lápis. O sangue escarlate que se formou era distinto em meus olhos. Eu não confiava particularmente em você desde o começo, Dantalian. A confiança sempre esteve ausente em nosso relacionamento. Isso é decepcionante ouvir. Eu estava bastante confiante de que poderíamos acumular um bom relacionamento. Embora eu não queira fazer patrocínio com algo que já terminou, eu salvei você e suas forças uma vez antes, certo? A língua dos Habsburgos. Barbatos sorriu. Eu realmente sei falar algumas línguas humanas, você retarda. Há algo picando sua consciência, certo? Eu imediatamente me lembrei de uma risada aguda na minha cabeça. Oi, você olharia isso? Dantalian, o que eles estão falando? Antes da guerra ainda não ter começado. Durante o tempo em que tanto Barbatos quanto eu estávamos no auge de queimar a cordilheira, cada vez que puníamos os aldeões, Barbatos deixou a tradução para mim. Isso porque os orgulhosos senhores do demônio não acreditavam que fosse necessário se familiarizar com as línguas humanas. No entanto, não foi esse o caso. Ela sabia. Apesar do fato de que ela já sabia, ela fingiu que não e simplesmente observou como eu interpretava suas palavras. Ela me testou para ver se eu era confiável, para ver até onde ela podia confiar em mim. Era esse o caso. Naquela época, eu não interpretei as palavras exatamente como os aldeões de fogo falado as haviam falado. Eu tratei os camponeses com simpatia em todos os momentos. No entanto, aos olhos de Barbatos, deve ter aparecido como se eu estivesse distorcendo informações. Um sujeito que não pode ser confiado completamente. Eu não poderia argumentar se eu fosse considerado como assim. No entanto, eu tinha algo para protestar também. Está certo. Há algo que pica minha consciência. E daí? Você queria uma guerra para sair. Então, de acordo, eu te dei uma guerra. Você queria obter a vitória. Então, de acordo com isso, eu te dei uma vitória. Eu apresentei tudo o que você desejou até agora. Apesar disso, você está desconfiando de mim apenas por causa de alguns erros de tradução triviais. Há um limite para ter uma mente limitada. Pare de falar bobagem, Sr. Dantalian. Seja guerra ou vitória, é algo que ambos queríamos. Porque você está tentando agir de maneira gentil dizendo que você tem alguma coisa ou algo assim. Você quer ver uma marca de lâmina bonita no pescoço da cadela. Barbatos colocou a adaga mais perto da garganta de Lápis enquanto falava sarcasticamente. Lápis olhou para mim enquanto estava completamente indiferente a isso. Barbatos. Você cometeu um erro crucial. Lápis não era minha fraqueza. Ela era uma ótima mulher que absolutamente não se perdoaria se fosse degradada por algo como minha fraqueza. Lápis e eu nos fortalecemos. Eu fui capaz de permanecer viva e bem por causa de seu olhar imutável. Suas palavras estão corretas, Barbatos. Você e eu ansiamos pela guerra e ansiamos pela vitória. Porque esse é o caso, você não deve matar meus vassalos. Aang. Você está fingindo ignorância. Ou você realmente não sabe? Desde que você experimentou a batalha de hoje, você deve estar ciente disso agora. Eu falei com calma. Eu coloquei a verdade que Barbatos nunca quis ouvir nos meus lábios. Eu mais do que alegremente vocalizou a realidade que a Rainha de Prata absolutamente não queria enfrentar. Meu general e a princesa imperial do Império são mais competentes que você. Clique. O corpo de Barbatos congelou por um instante. Eu podia sentir que sua respiração estava congelada.
Um silêncio caiu ao nosso redor completamente. A umidade que se formou em uma barra de ferro da minha prisão reuniu-se em uma gota de água e deslizou para baixo. Barbatos estava quieto, então Laura, Lápis e eu simplesmente suportamos o vento frio silenciosamente. Como não houve resposta por um longo período de tempo, fui a primeira pessoa a abrir a boca. Você já foi encurralado até o ponto em que quase enfrentou a derrota nas mãos da Princesa Imperial. Embora você tenha alegado que foi por causa da esmagadora derrota de Sua Excelência Marbas, se você fosse mais competente do que a Princesa Imperial, não teria sido forçado a tal posição defensiva. Eu e meu general. Se Farnésia aqui não veio para salvá-lo, então, a esta altura, a Aliança Crescente teria até nossa última área remanescente roubada de nós pelos humanos. Além disso, você não foi capaz de prever o ataque surpresa da Princesa Imperial até hoje. Se você soubesse falar a língua dos Habsburgo, isso tornaria ainda mais um erro caro. Por que foi que o exército imperial de Habsburgo não pôde ser visto, embora os exércitos de todas as outras nações estivessem reunidos? Você deveria ter percebido a ameaça que se aproximava da chuva pesada. Embora você tenha tido a oportunidade de fazê-lo, você não conseguiu perceber isso. Eu peço desculpas, Barbatos. Mas vocês, Demon Lords, precisaram de alguma terapia de choque. Se o tempo continuar a fluir assim, então você nunca será capaz de prever a verdade de que todos os demônios serão aniquilados pelos humanos. Você estava confiante demais em sua própria competência. Meu papel era destruir essa sua arrogância. Portanto, eu disse a ela isso. Isso mesmo, você disse que 4.000 soldados morreram. Isso é uma pena. Eu te dou minhas condolências. No entanto, isso não é erro de Farnese, esse não é meu erro, e esse não é o erro da Princesa Imperial. Tudo o que fizemos foi fazer o máximo em nossas respectivas posições, afinal. Barbatos, o fato de que você perdeu 4.000 soldados hoje, é simplesmente porque você é menos competente do que nós. Embora seja incrivelmente arrependido. Barbatos, mesmo que você, o indivíduo que brilha tanto quanto os campos nevados durante uma noite lunar escura, é menos competente do que outra pessoa. Você pode executar uma função de suporte no palco, mas não pode desempenhar o papel principal. Esse é o seu limite. Mesmo você deveria ter se sentido vagamente. O fato de seu pessoal militar ter enfrentado a morte porque você não conseguiu perceber o movimento das tropas inimigas. O fato de a vida de seus homens depender apenas de seus próprios ombros e de você não conseguir transferir a responsabilidade para outra pessoa. Você ficou furioso porque você detestou e se arrependeu. Ah, Barbatos. Demon Lord, cujo riso é impiedoso. O sagrado e inviolável Lorde Demônio que se considera a majestade absoluta, o mestre entre os conselhos de 72 que lidera todos os demônios. Você não conseguiu gerenciar esta era por você mesmo. Você estava programado para passar por todas as estações cruéis pelos próximos 10 anos. Além disso, os indivíduos que estavam destinados a se tornar os principais atores já estavam decididos. Elizabeth von Habsburg, Laura de Farnese e o herói que um dia chegará. Eles escreverão um poema épico sobre o continente se reunindo em um único império, e você se tornará uma canção que já cessou e encontrou o seu fim, e desaparecerá instantaneamente. Contudo, me deixe viver. Eu estava aqui.